Ano novo, vida nova, alguns boletos antigos para pagar. E nós estamos aqui mais uma vez com os novos episódios, agora 2023, né? Uma nova edição. Temos alguns meses de podcast. Daqui a pouco a gente faz um ano, mas por enquanto nós estamos comemorando um novo ano, o ano de 2023. Hoje é o nosso primeiro episódio deste ano, gravado também neste ano e também vai ao ar agora. E eu trouxe duas amigas aqui muito queridas para a gente bater um papo bem interessante com vocês, voltado para o planejamento econômico. Como a gente já falou, né? Estamos no início do ano e agora a ficha começa a cair, né? Quantos boletos a gente tem para pagar do ano passado, quantos novos ainda vêm. Começamos agora o ano com muitas contas, principalmente quem é, assim como nós, dona do seu próprio negócio, responsável pelo seu salário. A gente tem muitos encargos, é IPTU, é IPVA, agora começa, né, matrícula escolar, uniforme e por aí vai, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho duas amigas aqui muito especiais. Hoje eu trouxe a Daisy, que é a primeira vez que participa aqui de um podcast conosco. Ela é vice-coordenadora do Núcleo Jovem da CIB e do Núcleo de Mulher também, da CIB. É empresária, tem seu próprio negócio, ela tem uma empresa no ramo de consórcio e é uma menina que faz de tudo. Ela quase traz o amor perdido em 3 dias. Dependendo se a carta de consórcio for alta, ela traz em 2. E por isso a gente convidou ela para a gente bater um papo bem legal. Ela tem umas ideias muito interessantes a respeito de planejamento. E essa questão do consórcio, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui. É um método tão antigo que está voltando na moda. As pessoas estão voltando a essa modalidade e a gente precisa falar a respeito. Então, nós já vamos conversar com ela e trouxe também minha amiga Liliane Bento, que já esteve aqui em 2 episódios, conversando com a gente também. A Liliane é proprietária da New Age Comunicação, que é uma empresa que trabalha com comunicação e assessoria de imprensa. Ela é formada em jornalismo e minha amiga, né? Óbvio. Vocês já podem procurar aí, tem mais episódios com a Lili. Aliás, o pessoal elogiou muito o nosso último episódio, todo mundo falou que ficou muito divertido. Falaram para mim também. Todo mundo gostou, então a gente trouxe a Lili de volta, que ficou muito bacana, para a gente bater um papo hoje mais voltado para o planejamento e como a maioria do nosso público aqui é mulher, eu diria que 82% mais ou menos mulher, a gente trouxe mulheres antenadas. Hoje nós não temos a Tayla e a Fernanda, que ainda estão em ritmo de férias, e aí começamos um pouquinho diferente, apenas com as convidadas, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre planejamento econômico. Deise, dá um oi aí para o pessoal e fala um pouquinho das tuas atividades no dia a dia, porque além dessa questão profissional, ela é mãe, esposa e indivíduo, né? E mulher também. E tentando ser fitness. Esse ano é o verdade. ano de ser 2023, fitness. eu tô acompanhando teus stories, achei muito legal, depois até a gente vai conversar sobre isso, que eu comentei contigo lá nos bastidores, mas vamos conversar porque é isso, a gente começa o ano, é natural, né, Deise? A gente começar com novas ideias, novos planejamentos, então eu acho que a gente está com esse papo no momento adequado para começar o ano, né? Com certeza, com certeza. Então, como a Edna já falou, né, eu faço um pouquinho de tudo, acho que como toda boa mulher, né, a gente faz um pouquinho de tudo, tenta equilibrar todos os pratos, né? Quantos anos você tá, Deise? 29. 29 anos. Ai, tô entrando nos 30, ai, Coisa senhor. Ah, meus 30, né? Me deram meus 30. Acho que pra mulher é um marco os 30 anos, assim, né? sim. E eu disse, tanto que uma das minhas metas do ano é fazer uma festa de arromba com os 30 anos, que pra legal, marcar. quero ir. Vou fazer. E já vou contratar a New Age, né, pra fazer assessoria de Olha aí, imprensa do meu evento, né? Mas então, né, como a Edna já falou, eu tenho uma empresa especialista em consórcio e a gente foca muito nessa parte de planejamento, né? Então, fico muito feliz com o convite pra gente falar sobre isso, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. É o planejamento, tanto
financeiro quanto qualquer tipo de planejamento é essencial para a gente alcançar os nossos objetivos. Seja, por exemplo, conquistar algum bem material, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, seja uma mudança de carreira, né? Uma mudança de carreira exige um planejamento, eu quero ter um filho, exige um planejamento, eu quero, no meu caso agora, né, que é o ano da minha mudança, eu quero ter um corpo mais saudável, então exige um planejamento, como que eu vou fazer, onde eu vou encaixar as refeições, os exercícios, isso requer um planejamento. Então é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Então vai ser bem bacana esse Que papo. legal. Um exemplo até do que você falou, Daisy, as pessoas acham hoje em dia que você precisa ter muito dinheiro para comprar um carro, comprar uma casa, seja lá o bem que for, né? Você comentando, eu lembrei, a moça que trabalha na minha casa, né? Ela vem uma vez por semana e ali agora, umas 2 semanas, ela me chamou meu marido lá na sacada, se a gente poderia olhar uma coisa e tal. A gente foi lá, até achei estranho, porque você deu algum BO, né? E ela queria mostrar a motinho dela que estava estacionada na frente do prédio. Ela agradeceu que, graças ao trabalho que ela conseguiu executar durante esse ano, ela conseguiu comprar a motinho dela. E ela estava comentando conosco. Inicialmente, ela vinha uma vez por semana, depois a gente passou para 2 dias na semana. Ela automaticamente criou um planejamento para ela. Esse dia a mais que ela passou a vir, ela começou a guardar o dinheirinho. Perfeito. E comprou uma moto durante o ano. Então, chegou Natal, comprou, se deu de presente. E é uma menina nova, né? É só ela e o filho para sustentar. E isso eu achei muito interessante. Ainda lembrei do papo que a gente ia ter e pensei, você tá isso, porque tudo na vida depende de planejamento. E né? neste caso específico, isso é uma coisa muito comum que acontece, né? O cidadão é acostumado a ganhar R$1.000, e aí ele tem uma promoção, ele passa a ganhar R$2.000. O que que automaticamente ele faz? Ele eleva o padrão de vida dele para um gasto de R$2.000, quando não ultrapassa, né? Mas já eleva esse gasto. Quando, na verdade, ele poderia aumentar em 50%, ou seja, gastar R$1.500 e poupar esses outros R$500, né? Essa diferença que ele teria, né? Ele pode poupar, ele pode investir, multiplicar esse capital, né? Mas é um erro muito comum das pessoas. E parabéns para ela ter essa consciência, né? Eu também achei bem interessante, porque é uma menina jovem, né? Ter essa consciência. E normalmente as pessoas esperam sobrar dinheiro daí para guardar. Não vai sobrar nunca, a gente sempre vai arrumar aonde gastar, enfim. Né? Ela tem menos de 30? Tem menos de 30. Porque é uma bem coisa... novinha, é uns 26, 27 anos. Próximo, então, da idade da Daisy. Por isso que eu achei interessante a iniciativa dela. Então, uma colocação que eu ia fazer aqui, porque eu não sei você, mas eu acredito que você tenha tido uma educação parecida com a minha, porque a gente é um pouquinho mais velha que elas, né? Pouca coisa. Mais experiente. Nós não fomos, eu pelo menos não fui educada para ganhar dinheiro, porque era mulher. É verdade. E não fui educada Foi também educada pra para casar, guardar. Até trabalhar, né? Mas assim, olha, você pode ser empreendedora, você pode ganhar dinheiro, pode isso, pode aquilo. Isso para mulher até um tempo atrás não era uma realidade quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então a gente cresceu sem ter esse costume. Eu não sei você, mas também eu não fui tive. aprender agora depois de velha, né? As mulheres não eram educadas para isso, nem sabiam o que podiam. Então, como vocês duas, né, a moça que trabalha com a Edna, vocês são assim uma idade mais parecida, vocês foram educadas para isso ou isso surgiu, vocês foram aprendendo, vem de casa, como é que é isso? No meu caso, não vem de casa, né? Então, não tive esse legal. acesso também, né? Na minha família não é, por exemplo, a questão de estudo, não teve esse incentivo e muito menos se falava sobre dinheiro. Eu nunca soube quando minha mãe ganhava, por exemplo. Não é uma conversa que se tinha lá em casa. Mas o que eu acho que tem um divisor Você vem de águas... de família bem humilde, né? Eu Sim. lembrei de um papo que nós tivemos, você me Sim. contou. Minha mãe Eu é lembro- diarista, né? Meu Eu pai lembro faleceu. até de um comentário que você fez. A Daisy falou que a mãe dela ganhava muito pouco, né? Mas elas sempre estavam arrumadinhas, com roupa nova. A mãe nunca trocava, né? Não comprava roupa, não comprava calçado, mas elas sempre tinham uma Somos roupinha 4, né? nova e tal. Aí 4 ela filhos, comentou como que dava conta, né? A gente se pergunta, meu Deus. Né? Hoje eu tenho uma filha de 3 anos e eu faço essa conta também. Aham. Se pra mim, o gasto que eu tenho com ela, eu fico pensando, multiplicado por 4. Meu Deus, o que mágica que minha mãe fazia com o dinheiro, né? Mas assim, né? Minha mãe também era mãe solo, então também já tem outros desafios, né? Mas o que eu acho que é um divisor de águas na nossa geração é que é o acesso à informação.
que É. não se tinha na época de Uhum. vocês, né? É Então, verdade. assim, eu acho que foi isso. Apesar de a gente não ter tido essa conversa em casa, veio de berço esse papo, a gente teve acesso à informação, É. né? Então, por isso que existe hoje muito mais jovens empreendedores por conta disso, né? Bem jovens, Bem né? jovens, bem jovens, né? Eu acho que esse é o caminho, que por onde vem. O acesso à informação, o estudo, para mim é... Essa é uma disciplina que eu acho que deveria ter nas escolas, É. assim como a certeza. inteligência Com emocional, né? certeza, São duas com disciplinas que eu certeza. acho que fariam diferença na Uhum. vida dos É, jovens. Com certeza. porque isso realmente é algo que a gente aplica, Uhum. né? Vai colocar isso. Uma pessoa que administre mal o seu salário, ele não vai cuidar da saúde, ele não vai ter uma previdência. Isso automaticamente vai onerar o governo lá Com na frente, né? certeza. Então deveria realmente, tomara que futuramente aí a gente tenha uma mudança em relação a isso, né? Existe enquanto o não projeto há- tramitando, né, para que Sim. se tenha, né? Vamos É, ver na prática mas- como vai ser. É. Hoje, inclusive, a gente compartilhando, né? Hoje de manhã a gente tinha um treinamento com os nossos colaboradores. A gente tem já um projeto de sempre contratar pessoas jovens, né? Porque a gente quer ser a mudança, né? Uhum. Então, como empresa, eu quero fazer isso. E a gente estava num treinamento hoje de manhã com a HP, né? Com a calculadora, Sim. com a calculadora, né? E aí, calculando os juros, percentuais, tal, né? E aí o Josué, um dos nossos colaboradores, ele tem 17 anos, ele tá indo pro 3º ano, ele falou, cara, isso aqui que eu aprendi essa manhã valeu pelo ano inteiro de estudo que eu tive de matemática. Ele falou, que isso aqui eu vou aplicar na minha porque vida, ele na falou. escola não se ensina a É. utilizar HP. Eu não né? sei Que é usar uma até coisa hoje. simples. É uma coisa básica. Mulher eu aprendi na essencial. faculdade. Eu aprendi na faculdade, mas Olha, na período faculdade. de sim, É que período na Já escolar. devia minha saber não, antes, não né? tinha Sim. números, né? A minha era comunicação, então Uhum. uma calculadora HP não era necessária. Mas isso eu vejo assim como necessário pra vida, né? É. Tanto que daí ele falou, cara, eu vou chegar em casa, vou pegar a fatura do cartão de crédito da minha mãe pra começar a calcular. Por exemplo, taxa de rotativo do cartão, pra quanto vai. A gente fez um cálculo base ali, né? Peguei uma fatura, por exemplo, da minha fatura e diz lá, dava 672% de juros no ano do cheque do rotativo do cartão de crédito. Que aí também é onde come pelas pernas que as pessoas não têm educação financeira pra isso. E isso eu já conversei com várias pessoas e elas acham que, por exemplo, você recebe lá a sua fatura e tem ali o valor mínimo a se pagar, né? Aí ela pensa, se eu posso pagar isso? Ela não sabe que aquela diferença vai correr um juros absurdo que vai comer ela pela perna. Uhum. A gente calculou que, por exemplo, os R$100, se ele deixasse ali uma parcelinha de R$100 pra ele, que ele não pagasse, né? Ia virar quase R$1.000 no Nossa. final do ano. Então, assim, pra tu ver, e isso vira uma bola de neve no final das contas. Bom, tanto isso que hoje o Brasil é um dos países mais endividados do mundo, né? É. Hoje a taxa de endividamento no Brasil é de 87%. Mas justamente porque falta essa educação. E Uhum. nós É. aprendemos depois de adultos, depois de não ter dinheiro, de não saber onde que o dinheiro foi parar. E outra coisa, outra questão bem importante, que eu acredito que a CIB tenha atuado muito nesse papel também, de trazer essas informações também, né, para pessoas empresárias, porque quando a gente decide virar empresário, a gente acha que a gente vai ficar rico, a gente vai descobrir a pólvora. Aí eu sei fazer canecas, por exemplo. Então, vou fazer caneca, eu vou ficar rico. Ok, eu sei fazer caneca, é a melhor caneca do planeta, mas eu não sei vender, né? Eu não sei cobrar, eu não entendo a parte de logística, a gente Contabilidade, esquece tributação, a gente esquece desse processo todo. marketing. Né? E existe um conjunto de coisas. Então, associações assim como a CIB, a gente tem outras aqui no município, acredito que trabalhem isso, porque nós temos aqui duas vertentes. Você tem teus clientes que são assalariados, creio eu, que é aquela pessoa que ganha um salário mínimo por mês, enfim, vem lá e vai fazer um consórcio. Mas você também tem pessoas como a Lili, que tem seu próprio negócio, Com né? certeza. Mas que também não tem um salário fixo, digamos. Sim, sim. Então, para cada um desses, você tem que ter um Produto olhar diferente. diferente, Claro. né? Porque todo mundo tem alguma dificuldade. Eu tô aqui pra resolver problema, né? Então, assim, cada um vai ter uma dificuldade. Um vai ter uma dificuldade que ainda mora de aluguel e quer sair do aluguel. A Lili, por exemplo, com o negócio dela, né? Por exemplo, pode ser na questão de capital de giro da empresa, pode ser para espaço físico, né? Às vezes não comporta, ela quer ter o espaço físico próprio dela. Tem várias formas. No caso dela não se aplica, né? Mas pode ser, por exemplo, aumento de frota da empresa. Existem várias formas, né? Que tu pode usar o consórcio como uma forma de planejamento e também como uma forma de investimento, né? Para ganhar dinheiro. Inclusive para a saúde.
saúde também, né? Saúde, Sim. viagem. Cirurgia plástica, Isso. tudo. Todos os tipos a gente trabalha, né? Olha só, a gente já trouxe aqui algumas doutoras falando sobre essa questão de cirurgia plástica, porque hoje ela não é só estética, né? A Não. gente já entende que tem todo um contexto por trás, em alguns casos é saúde mesmo, Uhum. em outros é saúde emocional. Então faz Emocional. parte do contexto. Vamos lá. Se eu quiser fazer meu peito, minha vida. Né? Gostei, Eu vou não quero, adotar essa. eu já coloquei meu peito, minha vida, tirei, não gostei, preferi voltar a ser rústica, como eu disse. Raiz. A raiz, eu tirei o silicone, ok? Mas a maioria das mulheres tem esse sonho de Uhum. colocar um peito e tal. Aí vou lá, como que funciona? Como que é o planejamento e questão de custos? E vai. Até legal para a mulherada saber. Claro, claro. Qualquer uma pode ter, né? A gente tem alguns tipos de planos, né? Então a gente vai. Acho que eu vou pôr o nome do episódio, meu É, peito, minha vida. eu adorei esse nome. Quando eu for oferecer os consórcios de cirurgia, vai ser assim: Vai ser, faça meu seu peito, minha vida. vida. É. Então, como que funciona? A gente tem vários tipos de planos, né, em relação a isso. A gente vai ver aquele que mais se encaixa para você. Eu sou, né, um pouco contra esse conceito de já tabelas, né? Então, por exemplo, se você Uhum. olhar meu Instagram, assim, umas 20 postagens, 40 postagens atrás, você vai ver uma tabela no meu Instagram. Eu não foco Uhum. muito nisso, né? Justamente por isso, porque a gente tem vários tipos de consórcio que a gente vai adequar. Mas, por exemplo, se a pessoa precisar de 17 mil reais, por exemplo, né? Que hoje é quanto mais ou menos vai custar a própria cirurgia, hospital e tudo mais. Né? Com tudo, pronto, né? aham. Vai custar R$ 197 por mês. Com menos de R$200 Nossa, por Já mês. tem olha gente isso, pra gente. indicar. Meu peito, Não minha sou vida. 200, vamos arredondar aí para 200, com o sutiã novo que vai ter que colocar junto. Vai ter Fecha a que... conta aqui. R$ 200 por mês, meu peito, minha vida, pelo amor de Deus. Qualquer um pode ter. E daí, quanto tempo, em média? Quantas Tu escolhe parcelas? tu escolhe o prazo, ele pode ser estendido em até 8 anos. Então, assim, é bem suave as parcelas. Nossa, Não, eu que quero legal. pagar mais rápido. Tu pode também, a gente tem planos de 3 anos também, né? Então, isso também inclui para viagens, por exemplo, né? Eu já pago um consórcio para viajar com a minha filha, por exemplo, né? Eu quero levar Aham. ela para Disney. Então, assim, é um valor considerável. E Sim. mesmo que hoje eu tenha, graças a Deus, capital para pegar e hoje para Disney, eu não vou me descapitalizar para isso, sendo que eu posso planejar isso, Uhum. né? Até porque tua filha tá pequenininha Exato, ainda, não vai né? aproveitar. Mas esse é um erro das pessoas, é não fazer esse planejamento. Ela simplesmente, eu sempre digo, né? Uma das coisas mais certas da vida é que o guri vai fazer 18 anos e vai fazer o quê? Carteira É. e querer um carro. Sim. Isso é certo que vai acontecer. Então, daí ele faz carteira hoje, vai lá e já quer sair com um carro novo, né? Aí ele não guardou dinheiro, ele não fez um consórcio, o que resta pra ele? Fazer um financiamento. Então, É. ele recém começou a vida dele, já com uma bíblia pra pagar, vai comprar um carro, vai pagar Vai 2 pagar no final 3. das contas, né? Então, assim, por que não se planejar pra isso? Por exemplo, eu já pago um consórcio pensando na faculdade da minha filha. Ela tem 3 anos. Eu não sei como eu vou estar financeiramente lá atrás, lá no futuro, né? Uhum. O que eu posso fazer é planejar agora. Então, quanto mais ou menos vai custar a faculdade mais cara que ela pode escolher, né? X valor, beleza. E quanto eu preciso guardar por mês para que eu atinja esse objetivo quando ela for para a faculdade? Isso pode ser aplicado a qualquer bacana. coisa. Aí seria uma média, mais ou menos, para o pessoal entender, Daisy. Pagaria o que por mês hoje? Depende de quanto que você quer de crédito. Uhum. Mas, por exemplo, vou te dar uma base, né? Aham. Por exemplo, R$500 mil, que hoje uma faculdade vai custar mais ou menos isso, né? Se a gente Uhum. pega uma faculdade de medicina ou odontologia, vai um pouquinho mais ainda se a gente for considerar material e tudo mais, né? Uhum. Mas a parcela é R$1.300. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um de R$500 mil que eu pago R$1.300 pra ela. Esse é o preço que eu já pago na creche dela. E se você for Uhum. contemplada e ela ainda tiver com 10 anos, 11, dá pra esperar pra usar esse crédito? Dá pra... E é a melhor coisa do mundo. Porque a partir do momento que você contempla e não usa a carta, ela começa a render sobre o valor total Olha do só. crédito. Aí Tá ela é um rendendo investimento. e tá Que rendendo uma média de legal. 0,9% a 1% ao mês. Tá mais que a poupança? Muito mais, a poupança Olha tá só, vale a 0,3, pena, né? então, como Uhum. investimento até, Sim, né? por isso que a gente sempre fala que o consórcio de título de investimento também é ótimo para isso. Mas a gente sempre foca no consórcio para isso, pelo planejamento. Voltando ao nosso tema, Sim. né? A gente faz com que as pessoas parem um pouco de fazer esse consumismo adoidado e comece a planejar. A gente fala sempre assim: você precisa desse bem agora? Você tem que sair do aluguel agora? Você tem que comprar um carro agora?
Ah, não, eu só quero. Não, querer não é precisar. São coisas Uhum. diferentes, né? Aham. E até na parte emocional, né? A Sim. psicologia explica muito isso, né? Que a gente quer as coisas pra ontem. Então a gente paga um preço muito alto por antecipar os nossos sonhos em qualquer coisa, né? Muitas Uhum. vezes, por É exemplo, o imediatismo, o mediatismo. Principalmente quando a gente fala nessas questões financeiras também, mas se aplica em qualquer área. Por exemplo, às vezes, eu moro com os meus pais, quero sair de casa. Aí vai lá, quer que seja pra ontem, começa a namorar qualquer um, se junta com qualquer um por Pra conta dividir as dessa contas. pressa. O qualquer um é bom, né? É. Por conta dessa pressa, esse imediatismo. A Você precisa, ansiedade, né? você precisa É. isso pra agora, né? Precisa morar junto tão jovem? E normalmente a resposta é É. não. Dá pra planejar, Exatamente, dá pra planejar. exatamente. Então, assim, Uhum. né? Tudo que você possa imaginar, óbvio. E aí a gente parte do princípio, esse planejamento, que a gente, antes disso, já tem uma reserva de emergência. Por exemplo, Uhum. né? Por que as pessoas... Teve pessoas que ficaram tranquilas na pandemia, financeiramente falando, né? E outras se desesperaram. Quem tinha uma reserva de emergência ficou tranquilo. Por exemplo, no meu caso, o meu comércio teve que ficar fechado, mas eu pude continuar vendendo. Mas se eu não pudesse, por exemplo, quem tem um salão, não sei como foi no teu caso, Lili, mas, por exemplo, quem tem um Foi salão de péssimo. beleza. Mas, por exemplo, se meu custo de vida é 5 mil reais, meu e 5 mil da empresa, então 10 mil reais eu preciso todos os meses, né? Se der qualquer coisa, eu preciso ter sustento, pelo menos, né? E a gente fala, isso é uma Uhum. conta que os estudiosos têm. Se você é carteira assinada, né? Trabalha de forma CLT, você precisa ter 6 meses do teu custo de vida guardado. E se você é empresário louco como a gente, né? Porque tem que ser louco para ser empresário. Sim, com É, certeza. você precisa de 1 ano. De um Uhum. ano do teu custo de vida, tanto da tua empresa quanto do teu pessoa física, guardado. Pra mim foi tranquila a pandemia, financeiramente falando. Nunca trazei nenhuma conta, foi porque eu usei o reserva de emergência. Dói usar? Dói, mas ela tava ali para isso. Sim. E quando a Uhum. gente tem uma reserva de emergência, a gente toma decisões melhores. Porque a É. gente toma decisões nesse sentido não pautado no desespero. Porque eu não preciso me preocupar com o dinheiro em relação a isso. Eu tenho ali para pagar todas as minhas contas. Beleza, então eu consigo respirar, pensar com calma. Sim. Quem não tem uma reserva vai se desesperar, vai tomar decisões precipitadas e que às vezes vai levar muito mais tempo para sair do buraco por conta disso. Que foi a maioria dos brasileiros na pandemia, Exatamente. entre eles eu, né? E a gente Uhum. começou a se É. recuperar agora, metade do ano A passado Lili pra cá. tinha a sua empresa com funcionários trabalhando. Comunicação, você trabalha com eventos, né? A Uhum. maioria era eventos, A maioria era evento. né? E aí Para os eventos. parou os tudo, eventos, fechou parou o tudo. faturamento. Vai fazer o quê? Para o faturamento, tem que dispensar todo mundo, Pagar todo mundo. né? Então, Aí é a reserva complicado, não né? existe. Não nesse tinha. há caso. Não, o reserva pouco que que tinha sobreviva. não foi o suficiente, né? Por exemplo, lá no escritório, né? No meu escritório eu tenho, né? Para todos os meus funcionários eu já tenho o valor de saída deles. Que em caso eles saiam, eu já tenho o valor da rescisão deles. Para que isso não impacte o meu faturamento da empresa. Sim. Porque para mim, que sou uma microempresa, né? Por exemplo, somos em 6 pessoas lá no escritório agora, né? Graças a Deus estamos crescendo, né? Então, somos em 6 pessoas. Eu, meu marido e 4 colaboradores, né? Então, esses 4 colaboradores, a saída deles vai custar mais ou menos tanto. Não tem como eu prever, porque tem férias e tal. Mas mais ou menos tanto. Beleza, Sim. esse valor eu tenho que ter guardado. Porque, pra mim, no meu caso, que sou uma microempresa, qualquer 5 mil é capaz, às vezes, de derrubar, Sim. Com fazer certeza. uma empresa ir à Uhum. falência. Por isso que a gente tem tantas empresas que nascem e fecham, por conta dessa falta de planejamento. Então, você deu o exemplo da caneca, né? Uhum. Então, assim, eu quero sair dessa vida de CLT, quero mandar meu chefe pra aquele lugar e tal, vou empreender. Só que muitas vezes é na cara e na coragem. O brasileiro é assim. A maioria. Só baseado no talento, que é muito importante, é o diferencial, mas Uhum. só talento não vai garantir o sucesso do Com teu certeza. negócio. Então, se você puder fazer um planejamento, já continuar fazendo uma reserva, já fazer um estudo de mercado, começar a estudar as outras áreas, as outras competências que você precisa ter para ter um negócio, ali vai definir o sucesso da tua empresa, né? Uhum. Então, é o planejamento. Então, quero fazer essa transição de carreira. Eu preciso de um planejamento. Em quanto tempo eu quero sair? Em 6 meses ou em 1 ano. É factível esse tempo, né? O que eu preciso ter para ter uma empresa, né? Então, esses dias eu até estava falando com uma pessoa, e aí ela falou assim para mim, mas para mim ter uma empresa, por exemplo, eu tenho que ter faculdade. Ela falou, Meu Deus. amiga, eu falei, não precisa? Pelo contrário, Exato. né? Dependendo do que ela vai fazer. E hoje, Deise, nós temos alguns institutos, associações, enfim, núcleo, a própria ACIB, né? O SEBRAE, que traz cursos até gratuitos, Muitos. né? A respeito de qualquer assunto.
quer colocar uma empresa de caneca, eles vão te dar uma consultoria do Exato. marketing, a parte de vendas, tudo, né? Eu vou Então, iniciar hoje- uma agora no Sebrae, gratuita também. Eu fiz uma de inovação, eu fiz uma de pessoas e eu vou iniciar agora uma de processos. Tudo de forma gratuita, Eu né? já fiz Legal. várias que O tem Sebrae é lá o maravilhoso. online, né? Eu já fiz um monte. Eu vou ter um Então- consultor próprio, né? Em loco é 4 meses de consultoria gratuita. Nossa, Que eles, imagina. que é o projeto Ali que eles têm, né? Que é um agente local de inovação, eles vêm até a tua empresa. Eles estudam tudo e vê qual parte tu precisa. É na financeira, é desenvolvimento de produto, é marketing, é pessoal. Eles veem qual é a tua necessidade. E a CIB, por exemplo, que é uma das associações, né? Nós temos 3 aqui em Blumenau, que é a CIB, CDL e AMP. As 3 são fantásticas, né? Eu faço parte da CIB, então vou puxar um pouquinho mais pro meu Claro. lado. Mas a CIB, eu digo para mim, que é um acelerador do meu negócio. Uhum. Por exemplo, lá eu tenho acesso a grandes empresários da região, empresários e empresárias, né? Que eu digo assim, eu nunca teria acesso a esse tipo de pessoa. Por exemplo, né? Vamos falar da dona Hanna, da Stuttgart. É uma senhora de 80 anos que tem a empresa há 30 anos. Ela Uma me experiência ensina riquíssima, muito. né? Ela me ensina coisas que eu não preciso cair para errar no meu negócio, Uhum. para levar um ano para me recuperar. Sim. Ela me fala um negócio nas nossas rodas de conversa e tudo mais, e aí eu penso, putz, eu não preciso fazer dessa forma, ó. Já sei que dá errado, por exemplo, já vou pelo outro caminho. E aí dá certo, eu não preciso errar. Né? É a troca. Exato. Então, eles proporcionam diversas experiências. Então, assim, se você está pensando em empreender, primeira coisa, procure uma associação, né? A associação, o Sebrae, qualquer um desses, eles vão poder te dar um norte. Muitas vezes também até, às vezes, direcionar você para alguém já daquela área, para você começar a trocar uma ideia, né? Uhum. Daqui a pouco, vamos supor, né? Que nem eu dei o exemplo da dona Hanna, mas eu posso falar da dona Inês, da WK Sistemas, né? Que é uma das Aham, maiores sim. nossas empresas aqui, né? A dona Inês, por exemplo, se eu quisesse abrir uma empresa de sistemas, eu poderia sentar com ela, trocar uma ideia, conversar sobre o mercado, né? Então, assim, é riquíssima essas conversas. Às vezes ali você vai ter a certeza que é por ali que você quer ir ou não. E essa parte de conhecer o mercado faz parte do planejamento. Sim. É fugir do imediatismo, né? Uhum. Porque as pessoas demoram para tomar uma decisão, aí quando tomam, querem montar para ontem, já sai no improviso. Aham. E não é bem por aí, né? Não. Eu tenho uma premissa que eu gosto muito de colocar ela, eu acho que em tudo na vida pessoal, vida profissional, para tudo. Planejamento, disciplina e constância. Primeiro, Perfeito. planejar. Depois você tem que ter disciplina para seguir o planejamento, porque Uhum. naturalmente vão haver situações que vão te tirar do teu planejamento. Com certeza. Você planejou de um jeito, mas a execução muitas vezes vida real, né? Bate uma pandemia, acabou teu planejamento. E Aham. aí você vai ter que se adaptar, você vai ter que ter essa questão da disciplina Uhum. para se adaptar, né? Uhum. E aí vai muito questão de perfil. Tem pessoas que têm uma adaptabilidade muito fácil, se adequa rápido às mudanças Uhum. e tudo certo. Mas tem gente que não sabe fazer nada diferente. Diferente. Saiu do seu Centro. ritmo ali, do seu planejamento, ela já não sabe mais como Uhum. agir. Aí nessas horas a gente tem que saber que também há essa importância e a gente tem isso ao acesso, como tu falou, a informação é o maior tesouro que a gente tem. Com certeza. E hoje a gente tem isso gratuitamente. Sim. Tem podcast, tem vídeo no YouTube, tem tutorial de qualquer coisa. Minha Tudo. filha que fala isso, né? Às vezes eu peço para ela alguma coisa e pergunto, mas você sabe dela? Não, mãe, nada que um tutorial no YouTube não me ensina. 5 minutos ela volta Ensina mesmo, tá? sabendo fazer Tudo aquilo que ali. você, eu sempre digo, né? Eu sou voltada ao livro, né? Então eu sempre Uhum. falo, Ai, tudo que tu minha filha imaginar, já existe um livro sobre. Com certeza. com Já existe um certeza. livro sobre aquele assunto, né? Já tem alguém que é mestre naquele assunto. Exatamente, Então, a né? gente Então, só- se cercar desse tipo de pessoas, né? É isso Isso que a mesmo. gente tá fazendo aqui é se cercar de pessoas Sim. que tenham conhecimento, por exemplo, né? Inclusive, nos bastidores a gente tava falando sobre isso, né? A questão de, eu faço muitos eventos para minha empresa. Eu não tenho uma empresa de assessoria, por exemplo, para me ajudar nos meus eventos. Então, agora eu já Não tenho. tinha. Não não tinha, agora eu E tenho, mudar o faz- verbo, né? E faz toda a diferença. Eu vim para cá há alguns anos, né? Casei, vim morar aqui e eu não conhecia nada aqui na região Uhum. e as pessoas também não me conheciam. Era palestrante conhecida, mas em Curitiba, aqui não. Aí como que você vai se tornar conhecida num lugar, tu conhece a nossa região aqui, Uhum. que é bem restrita, onde o mercado é muito fechado, como que você vai fazer?
Aí você tem que ter uma boa assessoria de imprensa. E todo mundo me pergunta sempre: nossa, mas você decolou tão rápido? Eu falo: não foi rápido, não. É muito trabalho por trás. Exato. São anos trabalhando, mas trabalhando de maneira estratégica. Planejamento, né? Planejamento, disciplina e a constância. Aí você tem o resultado. Aí as pessoas acham que a gente tem sorte, mas não. Tem todo um planejamento por trás, né? Tem um trabalho muito bem esquematizado por trás de tudo isso, né? O planejamento é essencial para isso, né? Para te trazer isso, eu sempre digo assim, eu sou muito defensora do planejamento em qualquer área. Ontem, por exemplo, eu coloquei nos stories as minhas metas, né? Eu achei muito legal. Já deu briga, meu marido já brigou, né? Ele já deve ter arrumado alguns aliados para defender. Então assim, né? Mas assim, porque é justamente isso. E muita gente me falou, eu não fiz as minhas metas ainda. Eu falei, gente, se tu olha, por exemplo, hoje já é dia 11. Já começou assim. Quase metade do primeiro mês já foi? Eu falei, amada, tipo, te coça? Porque assim, ó, todo mês vai acontecer algum imprevisto, vai acontecer alguma coisa. Não, depois eu faço, depois eu vejo, né? A gente vai procrastinando, né? E aqui, tô com uma especialista que pode falar sobre procrastinação em relação a essa parte emocional, psicológica do assunto, né? Mas, por exemplo, se a gente pensar, não, a dieta, por exemplo, ou qualquer projeto, não, agora é início do ano, tem muita conta para pagar, eu vejo em fevereiro. Aí fevereiro é material das crianças, já vai uma paulada ali. Aí março... Você sempre vai ter, né? Sempre. Aí março a gente já tem o carnaval, né? Que já ferra ali. Abril normalmente é Páscoa. Maio, dia dos namorados, né? Dia das mães. Junho, dia dos namorados. Julho, as festas juninas. Dia dos pais. Quando você vê, já acabou o ano de novo. E a gente continua nisso, Eu costumo né? dar uma dica, Daisy, assim, você pegar, não sei se tu tens alguma dica diferente, mas uma que eu coloco bastante em prática, você pegar o que você ganha, 60% você usa para o teu momento atual, para pagar aluguel, para tudo que você precisa para agora. 30% é para o futuro. Aí você vai fazer um consórcio, um investimento, seja lá o que for. E 10% para resolver coisas do passado, caso você tenha. Né? Eu tenho uma dívida antiga, tem alguma coisa, você vai gastar 10% do que você ganha. Usa essa continha e vai equilibrando, mas 30% é para planejar o teu futuro. Para o futuro, né? Eu não sei se tu tens alguma métrica diferente, enfim. É mais ou menos essa também, né? Mas a gente deixa, por exemplo, né? Eu sempre tenho essa, né? De 60, 30, 10 também, né? Só que daí o meu 60 também é para o momento atual, né? E para as despesas, né? Principalmente, né? Para o custo de vida, né? Sim. Óbvio, quanto menos você conseguir gastar aqui, é melhor, né? Claro. Mas o custo de vida tem que ficar dentro dos seus 60%, né? Os seus 30% a gente gasta para o seu eu do futuro. A gente usa esse termo, né? O eu do futuro. Porque você tem que pagar um boleto pro teu eu do futuro. Com certeza. Né? Ou ele não vai ter um bom futuro. Não vai, né? Então, por exemplo, né? Porque profissionalmente falando, né? O nosso desempenho cai. E se o nosso desempenho cai, a nossa receita cai também. Com certeza. Só que em contrapartida, as nossas despesas aumentam. Com médico, remédio, qualquer cirurgia que você precisa fazer. Hoje, uma cirurgia simples que você precisa fazer, do coração, qualquer mínima coisa, já vai 15 mil reais. E de onde você vai tirar? Você vai esperar, às vezes, pelo SUS? Não, você precisa ter um planejamento para isso, né? Então, tem que pagar um dinheiro para o seu eu do futuro pensando nisso. Porque a sua receita vai diminuir, mas os seus gastos vão aumentar naquele momento, né? Então, eu penso sempre pro eu do futuro e 10% eu sempre deixo, né, para sonhos. 10%, 5% para sonhos e 5% para educação, né? Então, eu sempre divido dessa forma. Esses 10% ainda a gente divide em 5 e 5, né? 5 para sonhos e aqui pode ser qualquer coisa supérflua, entendeu? Porque eu acredito muito nisso. A gente não pode viver uma vida só para pagar boleto. Não de pode coisas ser só assim, regra, né? Só Tem regra. que ter o prazer Tem também. que ter prazer. Cara, desses 5% do meu salário, eu vou sair para jantar fora uma vez por mês com meu marido, com a minha família, para conhecer um bom restaurante. Sim. Não vai ser todo final de semana. Vai ser um porque é o que comporta naqueles 5%. Mas se a gente fazer um por mês, já são 12 no ano que você conheceu. Né? Então, são 12 coisas diferentes. Não, esse mês a gente não vai fazer, porque daí a gente vai agora fazer num estado diferente. Agora a gente vai fazer uma viagem daí para Curitiba para conhecer um que a gente quis conhecer lá, sei lá, que tem uma estrela Michelin, por exemplo, né? Então, assim, nessa saída, vamos deixar 2 meses sem fazer, né? E o estudo. Né? Então, assim, em todas as áreas, você sempre precisa estar se aperfeiçoando. Seja na parte de marketing, assessoria de imprensa,
É quase que diariamente, né? Sim, Você tá toda fica hora obsoleto mudando. muito Nós rápido. temos um personagem que eu gosto sempre de citar como exemplo, que é um dos tantos clientes que a Lili teve, que é o Luciano, né, Uhum. da Van, que era uma Uhum. pessoa que começou aqui em Brusque, totalmente desconhecido, Uhum. né? 14 anos, Lili, você ficou com 16. ele. 16 anos, a Lili fez Dando assessoria assessoria. de imprensa para ele. Aham. Muitas vezes a Lili estava comigo em casa, redigindo o texto para Aham. para ele falar e tal. Então, é o trabalho da Lili. Olha quem o cara é hoje. Ah, Aham. mas ele se fez sozinho? Não, Não. ele tinha por trás uma excelente assessoria de imprensa. Então, Uhum. isso faz a diferença. Qual é a imagem que você está passando para o teu cliente? Que parece, quem olha assim, pensa, mas é frescura ter uma Não. assessoria de imprensa. Não, é uma necessidade. Necessidade. Vou É como tu citar vai um se exemplo. posicionar, né? Sim. Vou puxar polêmica agora. Vou puxar polêmica. Vamos falar de política. Ai, Vamos falar de política. Vamos até me dar um polemizar. arrepio, peraí, peraí. Vamos Deixa eu polemizar. tomar mais uma água. Né? Sem demagogia nenhuma. Mas o resultado das eleições e todo o histórico político nosso não teria sido totalmente diferente se o ex-presidente tivesse uma boa assessoria de imprensa? Concordo plenamente. Porque ele poderia até ter, mas nunca foi usada. Uhum. Então, não vou nem emitir juízo de opinião aqui, eu estou falando de profissionalismo. Uhum. Mas aqui Quando vou eu fazer não um tenho adendo. uma habilidade, eu preciso ter alguém contratar alguém que tenha essa habilidade e que passe a mensagem que eu preciso passar. Sim, Mas uma verdade. assessoria de comunicação só funciona se o cliente aceita o que o assessor Uhum. fala. Sim. E o nosso ex-presidente não aceitava. Ele falava o Sim. que ele queria na É. hora que ele queria. Da Esse foi forma. o grande erro É. dele. Né? Ele podia até pensar tudo aquilo que ele estava falando, mas não podia falar no cargo que ele estava. Uhum. E provavelmente ele não ouvia a assessoria de comunicação dele, porque a Uhum. assessoria de comunicação ela vai muito além de mandar um release, de uma divulgação, mas é de comportamento, como que você vai orientar, falar, é né? toda essa orientação de roupa, de postura. E postura é o que mais faltou para o nosso ex-presidente, infelizmente. Daí o resultado veio, né? Não, E e aí, a quando ele assessoria- quis não falar mais, já não adiantava. É. Era tarde. Não, já O era estrago tarde. já estava feito. Mas a assessoria, nesse caso, é essencial em todas as áreas, né? Sim. Por É. exemplo, nesse caso, se a gente for pensar, né? Como se portar, como se vestir. Vamos Eu supor- trouxe a Lu aqui, não sei se tu já viu, nós temos um episódio que a gente fez sobre consultoria de imagem. Aham. Eu trouxe a Lu aqui. Cara, é incrível, inacreditável a diferença que faz no teu vestir e na tua economia quando você passa por uma assessoria Sim. de imagem. Porque ela limpa a tua imagem. Ela vai te Uhum. perguntar, Deise, qual imagem que tu quer passar para tuas clientes? Uhum. Ela vai olhar teu armário e ela vai dizer, ó, isso aqui não combina, isso aqui... Ela tira um monte de coisas e ela te ensina o que fica bem dentro do teu estilo, respeitando o teu estilo. E aí a gente pensa, nossa, mas eu vou ter que comprar um monte de roupa, vou gastar um monte. Não. E não, porque a São partir boas do peças, momento né? que você faz essa consultoria, ela te diz especificamente o que passa a mensagem que você quer e você faz compras adequadas, tu para de comprar besteira. Porque a gente compra tanta Exatamente. porcaria porque acha que tá bonitinho, tá na moda, Tá na e não moda. combina com você, não Uhum. tem a ver com o estilo, com a tua imagem. Ou às vezes não quer aquilo que você quer, não é aquilo que você quer comunicar. Isso. É. Ou, por exemplo, vamos supor que eu sou casada, né? Ah, mas não sou solteira. Quero arranjar um namorado. Aqui a gente já passa por um planejamento, Com assessoria de certeza. imprensa ajuda pra ver como tá a Nós tua rede fizemos um social, que episódio imagem aqui você quer co- passar, Isso mesmo. que história que tu vai contar, como é que vai Tem que estar ter a tua um bio do Instagram. planejamento. Tudo na vida é É. assim. Porque senão é, Nada, é senão é isso. curva de rio, né? Pega o que encalhar ali, o que encostar ali, né? Gostei dessa É, também. e o que vai encostar normalmente não é coisa boa. E quando você tem planejado ali, tem teu checklist pronto, tu olha, passou de 3 características ali negativas, pronto, já, né? Já vai pro Vamos próximo, ninguém tem que tempo vai pra dar- perder. Falando em checklist, é bom contar uma experiência. Agora eu Conte, lembrei. conte. Que eu sou solteira, né? Aham. E eu estava conversando com uma pessoa que me adicionou no Facebook e eu mandei o podcast, aquele Ah, podcast. sim. aham. Você acredita que a pessoa me bloqueou? Sério? Sem Ou seja- aviso prévio. Ou seja, ele já se disse. Não serve pra mim. Não sou qualificado. Ótimo. Eu fiquei assim passada, assim, meu Deus. Lili, mas pensa assim, ó, pra Não ti, se tu nem pediu. perdeu tempo. Ótimo, eu vai, achei- próximo. Mas essa foi a intenção já, ela já mandou. já foi- Eu já mando que é pra saber como é É, que isso é, né? É, com Mas que eu tu vai nunca, lidar. nunca imaginei, gente. O podcast fez eu ser bloqueada. Nossa, olha só, meu Deus, trazendo Foi o prejuízos pra livramento, vida- pensa É. assim, foi o Será que livramento. foi prejuízo? Não, foi livramento. Foi livramento, tem é. que pensar dessa forma, né? Então, isso é essencial, né? A gente planejar até
sempre esse tipo de coisa. Quero Mas arranjar um com namorado. certeza, E que com festas... certeza. Ah, que tipo que eu quero? Eu quero um cara mais novo, né? Eu quero um cara mais novo, eu quero um cara que faça academia, que se cuide da saúde e tal. Que lugares que eu tenho que frequentar pra conhecer esse tipo de gente? Né? Exatamente. Então, o planejamento passa por esse Tudo. lugar É, também, né? Isso mesmo. Se cercar, o planejamento, por exemplo, no meu caso, agora que eu tô tentando a vida fitness, tentando não, estou nessa vida, não é estou tentando, estou nessa vida É fitness. sua nova versão. Essa minha nova versão, por exemplo, é que tipo de pessoas que eu vou me cercar, né? Então, por exemplo, excluí várias pessoas, por exemplo, que eram negativas pra mim em relação a corpo, né? E comecei a seguir vários perfis de receitas saudáveis e tudo mais. Segui alguns perfis de restaurante aqui, né? Que ficavam sempre postando. Eu nem tava com vontade de comer, mas passava ali na minha timeline quando vê. Putz, agora ia cair bem, né? Esse hambúrguer caseiro aqui, não sei o que lá, com Uma batata, foto tal. bonita, né? Exato. Então, uma assessoria de imprensa por trás fez. Com certeza, muito bem feito. Despertou meu desejo e ia me atrapalhar. Então, deixei de seguir É esse tipo de porque gente. mexe com as emoções, né? A Uhum. comida é emoção. Ai, nem fala. É isso mesmo. Aí acho Mas que a gente entra nisso que tu ia me falar, né? Quando ela me mandou um direct falando sobre isso, né? Sobre a questão da hipnose para a Isso questão de mesmo. ajudar na dieta. Porque Mas tem é. muita questão emocional. Muito, muito, muito mesmo, né? Tudo que nós fazemos ou é para nos afastar da dor ou para nos aproximar do prazer. E enquanto a gente não entender esse meio de campo, a gente continua ali igual hamster, correndo ali na rodinha e não sai do lugar. Quando você entende o que está te movendo, se é para te aproximar do prazer ou te afastar da dor, a gente consegue trabalhar de maneira psicológica para conseguir o equilíbrio e daí pronto. Aí deixa de ser aquele desafio que a gente acha que é imbatível. A Né? meta é mais alcançável nesse Com sentido, né? Então, certeza. cercar de pessoas assim, né? Com Então, a gente certeza, com precisa. certeza, de bons exemplos, né? Bom, o nosso papo tá ótimo, a gente, para variar, né? Assunto nunca falta, mas a gente tem outros episódios para Mentira que já gravar. tá acabando. Sim, filha. Sim, Só. pois é, passa tão rápido, né? Mas, Deise, qual tua dica, qual a dica que a Deise de agora, né, com Uhum. 29 anos, vamos quase arredondar para 30, daria para Deise de 15 anos lá atrás? Se você soubesse tudo que você sabe hoje, você pudesse mandar, né, ir de volta para o De passado volta para o e passado. dar um recado para Deise lá de 15 anos, o que você daria? Que mensagem, que conselho você daria para ela? Nossa, que profundo. Acho que nunca ninguém fez essa pergunta. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Talvez você nunca foi entrevistada por uma psicanalista. Mas assim, sabe, uma das coisas que eu falo muito sobre isso, sobre o meio que a gente tá e sobre as pessoas da nossa volta. A minha frase anterior, né? Eu percebo muito como a gente é fruto do meio que a gente tá. Sim. E eu vejo que eu teria feito coisas diferentes, seria uma pessoa diferente se eu não tivesse cercada daquelas pessoas naquele período, né? Então, assim, eu fiz coisas naquela época que eu me arrependo amargamente, né? Principalmente voltada à família, coisas que eu falei pra minha mãe, hoje que eu sou mãe, Sim. tem um peso muito maior. E era fruto do meio que eu tava vivendo, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu falaria pra mim lá com 15 anos era isso, assim, sabe? Se afaste dessas pessoas. Não é isso que tu quer pro teu futuro. E se aproxime de pessoas que são iguais, que sejam um espelho pra você do que você quer ser do futuro, né? Então, eu poderia estar muito melhor financeiramente, ter muito mais coisas, ou ser uma pessoa muito melhor, mais saudável, se eu tivesse me cercado de pessoas assim, meu círculo de amizades da época, né? E eu me lembro, só comentando um episódio, que naquela época, assim, pra ter noção que no segundo ano eu fui expulsa do colégio em novembro. Tava acabando a aula, eu fui expulsa do colégio. Nossa, meu Deus, Só perdeu porque- o ano no final. Assim, né? Só Passei ainda porque- e tal, mas, né? Porque eu sempre fui uma boa aluna. Uhum, Mas por comportamento. uhum. Eu rabisquei meu uniforme todo, pra ter noção, assim, sabe? Porque era o meu jeito de me comunicar naquela época, né? Uhum. Então, assim, tinha que usar uniforme? Tinha que. Então, eu vou rabiscar e fiz um monte de coisa. Fui expulsa, né? Mas, enfim, não recomendo, né? Não recomendo. Mas, enfim, e aí eu me lembro lá que daí, conversando com o diretor, ele falou assim, que você anda com um fulano que fuma isso, que rouba, não sei o que lá. Eu falei, mas não é porque eu ando com ele que eu faço igual. Ele falou assim, mas perante a sociedade você é igual. É. Porque você faz parte daquele meio. Então, não tem... É. Você é muito igual às pessoas que estão à sua volta, né? E, então, assim, eu era vista, né? Daquela forma por andar com aquelas pessoas. E eu nunca fiz isso, né? Então, assim, pra você ver a influência que o meio tem sobre você. Sim. Então, acho que o principal recado que eu me daria é sobre isso. Cuidar com as pessoas que estão na volta e melhorar meu círculo de amizades, né? Cuidado com quem você anda. Com certeza. Nós costumamos dizer que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Uhum.
né? Então, começa a andar com gente educada, que se veste bem, que fala bem, você vai ser a sexta pessoa educada, que se veste bem, que fala bem. Começa a andar com gente de um nível inferior. Daqui a pouco você está exatamente igual ou pior, né? Então, não adianta. Infelizmente, nós somos assim, né? Eu fiz uma formação por Harvard e ali eles são muito matemáticos, né? É muito número, assim. E a nossa predisposição genética para qualquer comportamento ou doença, tudo que está na nossa genética, é só 30%. O restante é ambiente e comportamento. Então, olha o tamanho da influência que o ambiente e o outro traz sobre nós. Bastante. Então, por exemplo, Nossa, uma agora eu fiquei família... chocada com esse dado. Sim, e ele é um dado científico, um dado médico também. Pode perguntar para qualquer médico. Predisposição genética que eu tenho. Ah, meu pai tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer. Qual o percentual de predisposição que eu tenho? 30%. Ou seja, se você fizer as mesmas coisas que os seus pais, provavelmente você vai ter. Exatamente igual eles, porque eles já têm a receita de como desenvolver. Né? Mas se você tiver atitudes diferentes, sentimentos, fizer o caminho contrário, teu resultado é diferente. Nossa. Então, o ambiente... 70% é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E a coisa. gente acha irrelevante, né? A obesidade é uma das... Eu digo, é uma das historinhas que a gente conta. Eu sei porque eu falava isso também, né? Ah, minha mãe é gordinha e tal, então eu sou gordinha porque minha mãe é gordinha. Era uma das questões que a gente coloca. Mas é só 30%. Predisposição genética, só 30%. 70% é ambiente. Então, a gente precisa cuidar. A gente está falando de planejamento e falando... Mas viu como a gente acaba sempre nas emoções? Não tem jeito, né? Porque é o que tudo, move né? o ser humano. Mas o planejamento está ligado às emoções, Com né? certeza. Então... Se você tiver emoções equilibradas e controladas, você consegue desenvolver um bom planejamento. Se você é desequilibrado emocionalmente, você vai ser desequilibrado em todo o restante. Com certeza. Não tem como, né? Não, Então, e você não vai nem fazer isso, né? Você nem vai se planejar. Por exemplo, eu sempre digo, né? Esses dias eu atendi um cliente que ele veio lá que ele queria fazer um consórcio de uma casa, que ele queria comprar uma casa. E aí a gente vai conversando, né? Minhas visitas são longas, né? Não vem lá para querer falar 30 minutos que você não vai sair de lá, né? E assim, e no final das contas eu falei, cara, tu não precisa de uma casa. Daí ele falou, mas é porque isso, minha família e tal. O sonho dele é viver no motorhome. Ele, né, é desapegado em relação a isso. Pra que tu vai ter um imóvel? Entendeu? Então, assim, se o teu sonho é viver em cima de um motorhome, conhecendo lugares, desbravando, pra que você vai ter um custo de ter um imóvel? Mas ele tava para realizar o sonho da família. Que é aquela segurança que os pais têm, que você só tem sucesso na vida quando você tem um carro, uma casa quitada, casa própria, né? Que o sonho do brasileiro é. Mas às vezes não faz sentido para ti. Então, quando você entende a sua emoção por trás, você consegue fazer um planejamento que tem eficácia realmente para aquilo e que vá te fazer feliz. Daí entra a coisa de se conhecer. Isso mesmo. As pessoas não se conhecem. E você, Lili, se pudesse voltar lá no passado e dar um conselho para Lili hoje, né, com todo o conhecimento que você tem. Quantos anos pra você Lili tem, Lili? de 15 Não, anos. não vou falar em Não público. vai falar. Não Depois fala. conta em off, que eu tô louca pra saber. Mas é mais de 40. Que conselho Não, você aqui. daria, Você sabe, Lili? quando você fez a pergunta, eu já pensei e foi muito rápida a resposta para mim. Duas coisas. A primeira é assim, ó, não acredite nas críticas que te fazem. Quando você tem 15 anos, toda crítica aumenta, até eu falei no podcast, né? Se alguém te chama de feia, você já se sente horrorosa. Né? E o segundo é assim, ó, sempre acredite em você. Desde novinho a gente tinha que ter isso, sabe? Porque a gente aprende mais velha. Talvez hoje isso já está mudando, mas eu aprendi mais velha. Até porque aquilo que você falou, a gente ouve muita família, né? Então, era bem isso, né? Mulher pode isso, mulher não pode, mulher aquilo, aquele negócio. Eu sou quem eu sou hoje porque eu sou rebelde também. Você revelou. Não seria. Acho que você também. Sim, sim. Você Se revelou a com pressão. certeza. Você teve mais pressão do que eu. Se rebelar contra o sistema, contra Ao o que meio, querem né? da gente. Né? Que se não te faz feliz, mas não é todo mundo que tem coragem para isso, porque não é fácil. Não. Mas desafio, eu também né? entendo que não é por mal, né? Não. Não, cada um por faz isso. o que dá conta. É o que aprenderam, é como sabem fazer. Eu sempre digo, né, que eu hoje vejo, assim, coisas que a minha mãe fez que eu acho completamente errado, que eu não tô reproduzindo com a minha filha, mas era, por exemplo, por que ela me podava daquele jeito? Porque era o modelo que pra ela era o seguro. Então, tudo que é diferente daquilo, ela boicotava e não queria que fizesse pra não, tipo, te Não perder. correr riscos, Não, aqui é o né? seguro, fica aqui, fica aqui. Mas não, por exemplo, no empreender.
ela vem de ela antes, né, vinha de um trabalho CLT, então tudo que seja diferente, como assim tu não vai ter um salário? E como é que tu vai pagar? Mãe, mas eu tenho a possibilidade de ganhar, tipo, 15 vezes mais. Não, mas esse, sabe? Porque é um mundo É a seguro. tal da segurança, É, né? é. Por que que eu digo que eu sou rebelde, mas eu também tive um pai que era também. Então, enquanto minha mãe dizia exatamente a mesma coisa, mas é bom o emprego, ou um concurso, ou não sei o que concurso, então antigamente, né? Apesar que Então, até hoje, né? Até hoje. Eu escutei Um- tanto sobre concurso. Faz um concurso e está com a vida garantida. O meu pai já era o contrário, dizia assim, se quer fazer, vai, faz, se der errado, você levanta, começa de novo e vai. O meu pai já tinha isso, mesmo sem ter estudo, sem ter nada. Então, um pouco era rebelde, um pouco eu tive um pai, né, que deu aquele impulsionamento. Pra ajudar em relação a isso. Mas tu vê, talvez tu não tivesse um pai assim, você não teria ido pra esse caminho. Talvez. É. Entende? Talvez. A gente sempre trabalhou por semelhança, né? Ou por ser Ou oposto, repele. né? Ou É. repele Isso nesse mesmo. sentido, É. né? Então Mas tu é bom teve ter o os equilíbrio dois. dos dois, né? É bom ter os dois modelos, porque a gente Uhum. faz uma escolha mais acertada e adequada com o que a gente Com se certeza. identifica, né? Mas que lindo ouvir essa parte, né? E acreditar em si é extremamente importante. A com gente não Tem que é acreditar. ensinado a isso. Não, infelizmente, tem gente com 30 anos que não acredita em si. É impressionante isso. Às vezes, Síndrome quando da as impostora, pessoas né? falam isso pra mim, eu fico triste. Digo, meu Deus, você não acredita em você? Você não acha que você pode fazer? Não, não posso. O que que vão dizer se eu errar? É triste, né? Mas Hoje tem a um monte gente de tem gente no assim. termo a síndrome da impostura, né? Sim, E exatamente. quando a gente tem o autoconhecimento, se conhece, a gente vai percebendo, né? Isso. Eu lembro que eu acho que eu ouvi na tua palestra sobre isso, inclusive, né? E eu percebi em um determinado. A Tharita me convidou para fazer uma palestra sobre finanças e eu nunca tinha feito uma palestra sobre finanças. Apesar de eu falar muito sobre isso, né? Eu nunca tinha tido esse convite. E aí, no primeiro momento, eu falei que não. Né? Eu falei, não, daí, né? E falando com meu marido, ele falou, não, mas eu não. O que que eu vou falar? O que que eu tenho pra ensinar? E, né, o que vão falar e tal, tal, tal. Eu sou muito jovem, tem gente muito mais velha, que tem muito mais, tal, tal, tal. E ele falou, Daisy, para, tu é muito boa nisso, tal, tal, tal. Daí eu percebi, é a minha síndrome de impostora? É. Né? Nem começou, já tô dizendo que eu não vou conseguir, que vai ser ruim, né? Só porque é um terreno desconfortável que você ainda não conhecia, né? É o tal do medo que paralisa. Mas eu fiz. Medo a gente isso tem que é ter, mas não importante. pode Vai paralisar. Com medo mesmo. Vai Com com medo medo mesmo, sem medo. Mas se planeja antes, né? com Dá para ir certeza. com medo e planejamento, meio caminho andado. Gente, muito obrigada, meninas, pela participação de Obrigada. vocês. Eu que Obrigada agradeço. pela visita. Daisy está convidada a voltar mais Com vezes. certeza, eu quero que se Né? estenda. Quem quiser dicas, né? Sigam ela nas redes sociais, como que está? Pode me procurar no @HS Consórcios Blumenau. Você vai me Isso. encontrar lá. Esse ali é o meu perfil profissional, mas tá lá muito a minha cara, né? Eu sou cara da empresa. E tem o meu perfil pessoal, né? Também, que ali você vai encontrar ele também, que é o Daisy Lima. Ali você vai encontrar muita coisa divertida, né? Eu faço muita sátira em relação a isso, né? E vida real. Eu E sempre digo, principalmente dicas, que a Daisy está sempre dando umas dicas bem importantes, bem legais. E você que precisa se planejar, quer entender um pouquinho melhor desse mundo do consórcio, procura a Daisy. E a Lili, tuas redes sociais? Então, é Liliane Bento BNU no Instagram e no Facebook Liliane Bento. Eu nem dou mais as redes sociais da empresa, porque é mais ou menos isso que você falou. Eu sou ela a é a cara da empresa. empresa, Então é melhor ir na minha. mas E às eu, vezes é pra todo ver mundo uma já me parte conhece. mais profissional, né? Eu sempre digo, É. começa pelo profissional. Porque se É. você começa no pessoal, eu já sou bagaceira lá. Então, assim, começa pelo profissional. Mas o povo gosta mais da bagaceira, sempre. É. E o meu é Edna Esmeraldino, todo mundo já conhece aí. Pessoal, só um aviso para vocês. Nosso site está no ar, ednaesmeraldino.com.br. Nossa joia do projeto está lá. A gente criou essa joia, Daisy. A renda dela é revertida para ajudar mulheres a conseguir independência emocional e financeira. Então, as pessoas podem comprar lá. Tudo Tem isso que a gente banhada falou ouro, aqui. prata, né, e ródio negro. E quem quiser também dicas de trabalho, enfim, a gente tem todo um acompanhamento. Inclusive, depois eu vou falar contigo para a gente fazer uma parceria aí do consórcio para essa mulherada que precisa de independência. Mas meu objetivo é que as mulheres conquistem, cheguem aonde elas quiserem chegar. Porque o que nos limita tá aqui. Não existe nada fora de você que te limite. Dentro de você, sim. Então, quando a gente consegue isso, e aí nós criamos a joia, o lucro é revertido para esses projetos, né? E é nosso objetivo. Então, o site já está no ar. Quem quiser comprar, o pessoal sempre fica pedindo. Então, agora está disponível.
entra lá, compra que a gente envia para vocês a O que, que é joia. o que que é o símbolo, Edna? Ele Se você é a puder falar um junção, minutinho. sim, ele é a junção de um cérebro, um Uhum. coração e o símbolo do infinito, que representa o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Nossa, que Se lindo. a gente conseguir equilibrar esses três, já tá de bom tamanho, né? Do mais difícil. Ai, É o alta mais trabalhada, difícil, né? mas É. tudo é possível, gente. Se eu dei conta, o pessoal já conhece minha história. Se eu dei conta, qualquer um dá. Gente, beijo, obrigada pela audiência. Não esqueçam de se inscreverem, quem ainda não é inscrito no canal, compartilhem, mostrem para os filhos de vocês essas dicas bem importantes, porque consórcio parece uma coisa tão antiga, mas, gente, é ultra moderno, tá? E extremamente essencial para o futuro dos filhos de vocês. E para o nosso também, né? Não é só para Com os filhos, certeza. é para Tem todo muita mundo. vida ainda, né? E até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.